Na verdade, eu estou muito orgulhosa, né, desse bate-papo do professor Robson e do que antecedeu ele. Assim, mas por quê? Porque eu acredito que nós pensadores, pessoas que estão estudando, estamos preocupados com o rumo que o nosso país está tomando, né? E eu, assim, concordo com tudo que o Robson falou, né? E me fez refletir o seguinte: eu não tinha pensado na população de rua, essa coisa do auxílio emergencial. E aí eu estava pensando, nossa, como é que isso passou tão despercebido assim né, na minha cabeça, de que a população de rua, eu sei que eles são os que mais estão sofrendo nesse momento, mas assim, a sensibilidade que o Robson coloca, a coisa me fez até refletir muito mais, né? A gente olha, vai em Curitiba, aqui em Matinhos nem tanto, mas em Curitiba, a gente vê o pessoal morrendo na rua, sabe? Eu fico de coração partido. E aí a gente fica olhando, cadê as políticas públicas, né? Como é que as coisas estão acontecendo? E concordo, Robson, que a gente, no começo da pandemia, pensava que, pós-pandemia, nós seríamos, talvez, uma sociedade melhor, né? Com reflexão. Mas eu venho a concordar com você que talvez a gente não tenha essa sociedade melhor por conta de todas essas reflexões que vocês dois fizeram, sabe? A população carcerária. Outra coisa que eu pensei, eu estava aqui pensando, a população carcerária, a gente pensou lá naquele número, os testes que foram feitos, os diagnósticos e as mortes, tá? E nós pensamos nos trabalhadores também, porque eu conheço trabalhadores de penitenciária, eu também já trabalhei no sistema de privação de liberdade, né? E eu conheço trabalhador que adoeceu, que teve Covid, que morreu, sabe? Como é que a gente... Então, assim, esse encontro de hoje mexeu muito comigo, né? Mexeu para uma reflexão mais profunda e talvez para reformular alguns pensamentos. Então, acho que é isso, foram muitas informações, hoje eu não anotei nada, né? Estou falando assim com base no que eu estou lembrando, mas foram muitas informações riquíssimas. Eu tenho certeza que quem participou hoje, quem ouviu vocês dois, não vai ficar como antes. Foi muito reflexiva e, assim, eu estou muito feliz e orgulhosa de vocês dois, especialmente do Robson, né, nosso queridão aí. Tá? Obrigada. Alguém mais? Obrigada a você. Elci, fique à vontade. Já é minha vez? Achei que tinha mais gente inscrita. Eu acho que a Elci depois a Mila daí. Acho que a Mila está na minha frente. Não, pode falar. Não? Tá bom. Então, primeiro, parabéns, Leonardo e Robson. Isso que a Leda falou, realmente, a gente tem que mudar. Depois que a gente descobre o conhecimento de causa, a gente não pode se manter com o mesmo pensamento, a gente tem que ir mudando. Algumas coisas eu não conhecia, então fiquei assim, repensando essas raízes, para onde mais elas vão, né? Que a gente fala da escravidão, mas aí vai agora para o lado da necropolítica. Então, estruturalmente, que é o que a gente está falando hoje, isso já foi concebido e está muito difícil de romper, né? Eu vi esse exemplo que o Robson colocou ali do acontecido daquele Uber, né? Daquele entregador, né? Quem vai fazer a política pública, parece-me que é o Luciano Huck, né? Que vai fazer o papel do Estado em dar garantias e melhorias para esse cidadão, né?
Então, eu sempre penso a quem compete as políticas públicas, porque o que nós fazemos aqui, né, que muitas vezes é mal entendido, e o que vocês fizeram hoje aqui nessa extensão do serviço social, que é trazer à tona, revelar o fato real daquilo que são direitos humanos, né? Então, assim, quais são esses direitos humanos, né? E aí vou um pouquinho ali para o lado do Leonardo, falando um pouquinho do sistema prisional, né? Eu participei de uma banca faz tempo já, da educação, em que eles colocavam algumas coisas semelhantes, né? Que são os presidiários, toda a equipe, os agentes, acho que é gente, né? Que falam, os carcerários, toda aquela comunidade envolvida, aquele sofrimento diário, né? De ambas as situações, e não há uma recuperação do detento. Uma recuperação no sentido que posso dizer hoje, alguns ensaios de educação estão sendo feitos, IAD, né? Para que essas pessoas retomem uma vida digna, porque existem pessoas presas por diversos fatores, né? E às vezes nós na sociedade julgamos de uma forma generalizada quem saiu de um sistema prisional e ele não tem mais a chance. Mas eu vou focar um pouquinho agora nisso que você falou, vamos dizer, dos auxílios de direito, mais chamados de auxílios emergenciais, que eu e a professora Cíntia e a professora Lúcia estamos fazendo um levantamento de dados, e é exatamente isso do trabalhador informal, né? Ou da população de rua. Então, onde essas pessoas conseguem algum tipo de acesso para conseguir aquilo que veio por meio de uma política pública, mas que o acesso não é permitido por N razões, né? Já não tem o CPF, já não tem isso, já não tem aquilo. Que direitos são esses que são tolhidos dessas pessoas de uma forma geral? A Leda comentou aqui Curitiba. Aumentou muito moradores de rua. Mas eu estudei meu doutorado em São Paulo e é uma coisa que se naturalizou lá em São Paulo, a gente quase passa por cima das pessoas, né? E a gente não consegue fazer nada porque são muitos moradores de rua e lá tem um sistema muito difícil que são os albergues e eles funcionam durante a semana e final de semana eles são obrigados a ir para a rua. Então, é uma situação deplorável. E essas pessoas, elas não se reintegram na sociedade. Não conseguem se reintegrar, né? E aí passa a questão do racismo, a questão do pobre, das pessoas vulneráveis, do trabalhador que traz a riqueza, mas que também os seus direitos não são totalmente, vamos dizer, entregues, né? A gente sabe que todos os direitos que a gente tem que correr muito atrás, muito, muito, muito. Mesmo que eles estejam disponíveis e a gente tenha as tecnologias necessárias, a gente tem que trilhar um caminho assim, até de conhecimento do mecanismo, da ferramenta, que muitas vezes, eu digo para vocês, eu tô aprendendo muita coisa aqui, estou ainda à mercê da tecnologia, mas outras pessoas é uma realidade muito difícil, né? Então, esse debate de hoje, eu vi alguém escrever aqui que precisa retomar esse tema na especialização, eu também concordo plenamente, porque, assim, foi uma fala que os dois fizeram ali, trouxeram, assim, alguns nuances, mas eu tenho vontade de mergulhar nisso, né? Nem que passe os textos para a gente ler, você citou Michel Foucault, então, assim, o que a gente pode aprender mais sobre isso? Porque quando a gente fala o racismo é estrutural, a gente sabe algumas coisas, mas a gente não tem um aprofundamento de causa na questão política, né? Como que se deu essa construção política? Mas é isso aí, é um comentário, dizer que realmente foi muito bom naquele evento que eu participei, eu não pude ficar na íntegra, mas hoje eu achei que tá muito bom e realmente esclarecedor no sentido que agora
A gente já sabe algumas coisas, a gente não pode mais se calar, né? Diante de alguns fatos que acontecem, né? E como nós somos de uma educação, uma instituição pública, nós temos o dever, né, de fazer alguma coisa para entregar para a sociedade que necessita, né? Então é isso. Obrigada, Robson. Obrigada, Leonardo. Obrigada, Gisele, Tânia. Obrigada a você, Elci. Mila? Oi. Oi, Mila. Então, dá para me ouvir? Dá, pode falar. Dá para ouvir. Eu não sei muito o que falar, porque esse caso de Araçatuba está sendo amplamente divulgado, mas é rara a semana que a gente não tem uma notícia relacionada a algum tipo de intolerância, ou de racismo, ou de preconceito, que é direcionado aos povos de terreiro, comunidades tradicionais, e quilombolas, e indígenas. É rara a semana, é raro. Já se tornou usual, já se tornou comum, e eu não sei como contornar. A gente se sente tão pequeno, tão incapaz. Parece que tudo que a gente produzir de conteúdo de informação, que a gente produzir de material educativo, não vai ser o suficiente. Não vai ser o suficiente. A população já está com isso enraizado, né? Esse preconceito, esse racismo, ele já é natural. Eu vejo dentro do meu próprio terreiro, os meus filhos de santo, os adeptos que frequentam a minha casa. Eu tô tendo um trabalho enorme de desconstruir o racismo que eles têm dentro de si mesmo. Desconstruir a intolerância que eles mesmos têm. A vergonha de falar em público, de falar na rua, eu sou um bandista, eu sou candomblecista, por medo da represália, por medo de apanhar, por medo de sofrer qualquer tipo de preconceito, por medo de perder dinheiro, porque quem faz comércio, quem produz produtos e se expõe que é candomblecista ou que é umbandista, corre o risco de perder seus clientes. E isso tem sido degradante. Eu não sei, de verdade, como resolver. Não sei. Me incomoda porque eu vejo que eu estou tentando, da minha forma, criar material de divulgação, material de informação para dirimir isso, mas não basta, não basta. Isso que aconteceu com a menina de Araçatuba, eu fico incomodada porque a criança foi levada obrigada para a casa da avó, porque a avó tomou a guarda, o conselho tutelar acabou dando a guarda para a avó, porque eles entraram no conselho tutelar várias e várias vezes até conseguir tirar a criança da mãe. E a mãe indo se apresentar, foi feito o corpo de delito, não tinha motivos, não tinha nada que justificasse, apenas o fato dela ter raspado a cabeça. Mas foi escolha da própria criança, e está no Estatuto da Criança e do Adolescente, a criança tem direito a escolher sua própria religião. E a menina escolheu. Ela tinha 12 anos, né? Tem, né? E ela foi obrigada a ir para a casa da avó, e a avó estava proibindo ela de ver a mãe. Ela só podia ver a mãe com a supervisão da avó junto. E aí a menina acabou fugindo. A criança fugiu. Gente, tem noção do que é uma criança fugir por conta de uma situação dessa? Ela fugiu. E aí isso, em vez de facilitar, acabou agravando a situação, porque deu a entender que ela se tornou uma criança rebelde por causa da religião, pelo fato dela ter fugido. E ela fugiu porque ela estava sentindo maus tratos na casa da avó, para onde ela foi obrigada a ir, porque estavam tentando expulsar o demônio da vida dela através da religião da avó. Eu acho isso muito complicado. Muito complicado. Eu penso já no que eu participei essa semana de uma live com alguns amigos de Curitiba, de Londrina. As nossas crianças de axé, dentro das escolas, o preconceito que elas sofrem, o quanto é necessário que a gente se aproxime das escolas para explicar. Meu filho é candomblecista, ele vai vir para a escola
nessas condições, vai ter situações em que ele vai ter que cumprir preceitos, vai ter que vestir o branco, ele vai acabar em determinado momento vindo de cabeça raspada para a escola, para que ele não sofra preconceito. O quanto cabe aos pais ter que levar o conhecimento que os professores deveriam ter e não tem, porque o material de divulgação da nossa religião ele é muito pequeno. Agora, de uns 20 anos para cá, é que está se criando material informativo e educativo. Então, realmente, os professores acabam não conhecendo, mesmo porque muitos têm preconceito, então não falam do tema. E eu estou desolada, porque é toda semana uma notícia nova de um preconceito novo, de uma intolerância nova, de uma situação nova que a gente não vê saída. Eu queria, de verdade, que isso fosse diferente, mas a gente não está tendo representatividade política que nos defenda. Os juristas que nós temos são poucos que defendem as causas das comunidades tradicionais e é triste, é triste. De verdade, eu não sei o que falar a respeito disso. Falei, acho que demais, inclusive. Não, obrigada, Mila. Eu acho que o tema de hoje realmente foi muito forte, e só que eu percebo que o que os professores falaram nos toca pessoalmente porque nós temos empatia. Só que muita gente não tem essa empatia. Não tem a compreensão, o entendimento de que a população carcerária está lá para se reabilitar e não está sendo reabilitada, só está sendo amontoado gente com todo tipo de pensamento, ao mesmo tempo que tem pessoas tentando pagar sua dívida com a sociedade, tem outras ali para aliciar para mais coisas erradas, e essas pessoas se juntam ali e não é feito nenhum tipo de ação que ajude com que eles retomem a sua vida depois que acabar o seu tempo. Eu percebo que nada é feito de formas educativas, porque o pensamento geral não, fez errado, vai para a cadeia e fica lá. Então, a gente, por mais empatia que a gente tenha, nós somos um grupo pequeno, e eu penso, o que a gente poderia fazer aqui para tentar resolver essas questões? E aí eu vejo quanto eu sou pequena em relação a tudo que está acontecendo. É meio que isso, eu acho. Obrigada, Mila. Eu que agradeço. Imagina. Robson, inscrito. Depois Elci, né, Elci? Tá. Eu queria, na verdade, eu queria se o Robson responder... me permitir, é só um conserto na minha fala. Diga. Que eu falei, sim. Robson, desculpe, eu falei que a gente acaba passando por cima das pessoas da rua, eu queria corrigir que não é essa fala em si, né? É que se naturaliza tanto que o cotidiano da vida da gente faz com que a gente passe, perceba que existe e que a gente não tome nenhuma providência, tá? E aí sou solidária a Mila quando ela fala que as pessoas não se reconhecem. Quando eu participei da comissão de cotas raciais, é tão forte isso para o negro que muitas vezes ele não levanta a cabeça porque ele não quer se reconhecer como tal. Então, assim, dói muito, né, de você ver a própria pessoa, né, não se reconhecendo perante a sociedade por tanta discriminação, se envergonha de ser uma pessoa negra, né? Então, era só isso, tá? Obrigada. Robson. Então, na verdade, eu queria dar uma resposta um pouquinho para a Mila, sim, mas também para o grupo, né? Eu encerrei de maneira muito pessimista, mas vamos tentar ser realista, né? O que pode ser feito, Mila, nesse quadro? Primeiro, a gente pode analisar outras experiências, né? Como que os evangélicos, né, de uma religião marginalizada na década de 80, conseguiram ascender para uma bancada inteira e para o conjunto de influência que hoje a religião evangélica detém na nossa sociedade. E aqui eu não estou fazendo críticas a religiões, nem religião, eu estou só fazendo uma análise. Historicamente, os evangélicos eles foram galgando espaços políticos muito importantes, né? E, acima de tudo, eles foram percebendo um vácuo que existia por parte da omissão e da ausência do Estado. Quer dizer,
Comunidades inteiras que não tinham um único equipamento público passaram a ter na igreja um espaço para o desenvolvimento de um espírito comunitário que não existia em nenhum outro lugar, né? Então, gradativamente, os evangélicos eles vão conquistando cada vez mais espaço político, né? E aí o que ocorre? Na década de 90 e no início dos anos 2000, o discurso dos políticos evangélicos era, acima de tudo, um discurso voltado para o combate à corrupção. Então, por meio da entrada dos evangélicos, enquanto os novos sujeitos da política, o que se dizia é que eles combatiam... Tem que desligar o microfone. Só um pouquinho, Robson. Leda, por favor, dá para você desligar o teu microfone? Está vindo barulho daí. Obrigada. Então, e aí o que aconteceu nesse processo da igreja evangélica, né? A partir dos anos 2000, quando os escândalos de corrupção começam a explodir, os evangélicos políticos, pastores, eles migram o discurso deles do combate à corrupção para os hábitos, para a moral. E é aí que eles pegaram o elemento central, né, que permite que hoje eles tenham tanta influência e faz com que, numa situação de conflito como a que a gente relatou aqui, a avó evangélica, ela consiga a guarda da criança. Por quê? Porque todo o discurso desses políticos, pastores, evangélicos, eles vão na direção da defesa de uma família, da defesa de um conjunto de morais e costumes que é muito importante para a classe trabalhadora. Veja bem, quando a esquerda ela se omite do debate necessário sobre a família, né, e diz que a gente precisa reconsiderar a família, pensar numa nova configuração de família, para o sujeito trabalhador, cuja família é a rede principal de apoio e central, isso pode soar de uma maneira muito enviesada. E aí ele passa a se agarrar na instituição que vai dizer que a família é o elemento central. Então, vejam bem, historicamente, na história do nosso país, toda vez que houve o aceno de movimentos conservadores, reacionários da direita, sempre foi em defesa da família, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Pensando na igreja evangélica, pensando, por exemplo, a religião espírita também, a filosofia de vida espírita, né? Que é uma filosofia que nasce nas classes médias e que vai ter uma influência muito grande e que nunca se viu numa situação como a que a gente vê as religiões afro, né? Ainda que os espíritas tivessem, sim, muita participação no cenário político, principalmente no movimento integralista, que existe no Brasil desde a década de 30 e que era um movimento inspirado no fascismo italiano. As religiões de raiz afro, historicamente, elas têm uma desvantagem que é a seguinte: elas são constituintes da cultura e da forma de sobrevivência de uma população que sempre foi atacada, que sempre foi considerada dispensável. A constituição da classe trabalhadora no Brasil, isso quem fala é o Yanni, ela se deu com um corte racista. Quando os imigrantes brancos europeus chegam para compor uma classe trabalhadora diferente da composta pelos ex-escravos, todos os italianos, os imigrantes, enfim, eles vão ser contratados pelos burgueses oriundos dessas etnias também, dessas nacionalidades, aliás. Então, historicamente, a gente já tem um classe racista na própria composição da classe trabalhadora no Brasil. E aí, quando a gente pensa na população carcerária, quando a gente fala, por exemplo, que a maior parte da população carcerária é de negros, a gente não está dizendo que os negros são os maiores criminosos que a gente tem no Brasil. Não, a gente está querendo dizer que os negros são os mais punidos. E muitas vezes punidos sem motivo, né? Quando eu trabalhava no presídio, o presídio é onde o preso está aguardando o julgamento, não é a penitenciária. Quando eu trabalhava no presídio, era justamente isso, eram sujeitos que não tinham qualquer responsabilidade, não eram criminosos, não tinham cometido nenhum tipo de ato ou delito, mas que eram presos, né, em primeiro lugar por serem negros, em segundo por serem pobres, né? Porque uma pessoa branca e pobre, ela não necessariamente corre o mesmo risco de ser criminalizada, detida por ser branca e pobre, né? Enfim, né? E daí o que eu quero dizer com isso, Mila? Se a gente assume essa desvantagem constituída historicamente e a gente se inspira ou entende a maneira como a igreja evangélica conseguiu assegurar tanto domínio e influência, a gente vai entender o seguinte, que olha, as religiões de raiz afro, elas precisam eleger os seus representantes. Ela precisa se fortalecer enquanto movimento social, inclusive. E não estou falando aqui para levantar bandeiras conservadoras, não é isso. Não, pelo amor de Deus. É no sentido de que, olha, ou você tem representatividade nos espaços políticos, ou você se faz ser visível, ou você combate as formas de preconceito, e aí a gente basta pensar no racismo recreativo. O que é racismo recreativo? São os programas de humor que durante décadas fizeram piada com religiões afro, com evangélicos, com homossexuais, com negros.
Ou a gente combate esse tipo de expressão racista, né, e que atinge até hoje as religiões de matriz afro, como a sua, né, Mila? Ou a gente realmente vai ver repetir esse tipo de situação, né? E aí eu acho que essa é a questão chave, é entender que a religião é um componente central e importantíssimo na experiência humana e na vida em sociedade, e a gente não consegue eliminar ela. Então que pelo menos as religiões consigam conviver de forma pacífica e se respeitar mutuamente, né, ao invés de produzir discursos de ódio uns contra os outros nesse processo. E aí, para eu sobre a população carcerária, ou sobre a população de rua, eu é muito comum partir do suposto de que, olha, essa é uma população descartável e ela acaba sendo submetida, né, a esse risco de exposição ao vírus, enfim. Eu tenho participado de muitas lives sobre população de rua e o que eu percebo é que o que está sendo feito é o mínimo possível, não é o máximo. Justamente porque essa é uma população que não vota, né? E aí a gente entra na questão do auxílio emergencial, que eu acho que se todo mundo entender, sair daqui entendendo isso, eu estou feliz também com essa roda. Isso não é direito. O auxílio emergencial não é um direito. O auxílio emergencial é um tipo de enfim, chame do que quiser. O que é um direito? Um direito é resultado de um processo de luta histórico. O direito, ele não é algo que cai do céu, o direito não é algo que vem da canetada de um juiz ou de um ministro. O direito, ele se constitui na luta de classes, na luta por direitos, no âmbito desse combate que a gente tem, enfim. A partir do momento que a gente entende que esse é um benefício que vem marcando um indivíduo não como um cidadão de direitos, enquanto parte da classe trabalhadora, mas como um consumidor, e é isso que é a questão chave do neoliberalismo. A gente não produz cidadão, a gente produz consumidores. Quando a gente entende isso, e aí é o que eu falei sobre a questão do smartphone, do celular, do chip, isso tudo pressupõe que esse sujeito é consumidor, a gente vai entender que, olha, o serviço social, ele muito pouco fez nessa proposta de benefício, né? Duvido que a gente tenha sido ouvido em algum momento. Assim como a psicologia, como a pedagogia, como os cientistas sociais, ninguém foi ouvido. Foi uma decisão vinda direta do DataPrev, que é o órgão da Previdência que organiza os benefícios desde da ditadura, inclusive, é muito antigo, e a gente não foi ouvido. E aí esse é o resultado. Então você tem um conjunto de intelectuais, um conjunto de profissionais, um conjunto de movimentos sociais que teriam condições de dizer como que isso deveria ser feito, mas ninguém foi ouvido, né? E aí a gente tem isso agora. A gente tem o desprestígio desse benefício, em virtude dos desvios, em virtude das irregularidades, e a gente tem o não acesso a ele pelas populações que mais precisavam. Enfim. E tem uma coisa, né, Robson, só complementando, ele também serve para pagar dívidas, porque tem gente que recebeu o benefício e só pode utilizá-lo para pagar dívidas, diretamente. Uma outra questão só que eu queria dizer é que 40% das pessoas que morreram, das pessoas vítimas da Covid, 40% são negros. Quer dizer, se a gente for aprofundar o porquê são negros, as pessoas, esses 40% que moram nas periferias, etc., tem tudo a ver com tudo que a gente está vendo na roda de hoje, né? Com todas as questões que você e o Leonardo colocaram. E com a necropolítica também, sobretudo com a necropolítica. Uhum. Obrigada, Robson, esclarecer isso. Com certeza eu vou sair agora aqui sabendo distinguir o direito humano, o auxílio político, né, que veio, mas isso que a Gisele fala, de poder pagar os seus tributos públicos, né? A pessoa não pega o dinheiro, ela só consegue pagar, é verdade, né? Uhum. Então, tem mais isso além do consumo, né? Sim. Pessoal, oi? Fale, Robson. Não sei se o Léo quer responder também. Pois eu acho que que as colegas colocaram aí realmente, né, a análise que eu também faço sobre essa relação, principalmente a questão do obscurantismo religioso hoje, né? Acho que é muito presente até no âmbito nosso aqui da educação, né? Já há algum tempo, né? Esse avanço desse obscurantismo religioso, né? Em detrimento da própria análise científica, né? Acho que isso é uma questão que também pode realmente ser
explicada, né, se a gente buscar entender também, o capitalismo em crise, ele necessita desses aparatos ideológicos, né? Lembre-se que a principal, acho que bandeira, né, quando o capitalismo foi consolidado, né, a principal bandeira da Revolução Francesa foi o Estado laico, não era? Democracia burguesa se fundamentava nessa ideia de que o Estado era laico, né? Ou seja, em pouco tempo depois da Revolução Francesa, a gente já vê um avanço do obscurantismo religioso e um retorno do apelo à religião, né? A burguesia, mesmo defendendo a questão do Estado laico, ela necessita da religião para manter a sua dominação ideológica e reproduzir tudo isso que a gente está vivenciando agora, né? Acho que isso é um aspecto também central da crise do capital e realmente impulsiona, né, esse avanço do obscurantismo religioso, que na educação também é muito presente, né, que é o que a gente está discutindo aqui, né, como conscientizar e como trabalhar esse aspecto, não só no âmbito aqui da roda de conversa, né, de quem tem acesso a esse tipo de discussão, mas no cotidiano, né, como o Robson disse, como explicar para a classe trabalhadora lá que teve uma criação cristã, né, a grande maioria, explicar que a religião, existe outros tipos de religiões com outras fés, né, com outra concepção, com outra crença, ou seja, e a burguesia, ela se apropria justamente da religião cristã, né, acho que o fundamento de toda a dominação que a gente vê, da dominação social, que vem lá desde a Idade Média, na questão do cristianismo, é sempre fundamentado na religião cristã. O catolicismo muito forte na época do regime feudal, mas principalmente, né, o principal, quando o que a gente chama de protestantismo, né, que são as religiões evangélicas, elas se colocam numa crítica à ordem feudal naquela época, né? Se a gente pegar a reforma luterana, depois a calvinista, foram todos métodos da nascente burguesia contra a religião católica do regime feudal. Ou seja, o protestantismo religioso, ele surge como uma arma da burguesia naquele período, de superação do regime de produção que estava em decadência, né? E a gente percebe muito bem esse retorno, né, do obscurantismo, das ideias religiosas, no momento que o capitalismo está em crise. Acho que é um aparato ideológico do capital nesse período, né? Que realmente tem bases, acho que as questões religiosas, elas têm bases materiais, né? Correspondem a esse período de crise do capital. E reforçando mesmo essa questão do direito, né, do auxílio, né? Realmente concordo com o professor Robson aí, esmola, né? Acho que no sentido mais simples, simplificando aí, esmola. Não tem como a gente falar que esse auxílio é um direito do trabalhador conquistado, não. É uma maneira que o Estado encontrou aí de tentar minimizar as consequências da crise da pandemia para a classe trabalhadora, né, para setores mais oprimidos, né? Que, de fato, a gente sabe que nem mesmo esses setores têm acesso a esse auxílio. Bom, acho que a análise aí, às vezes a gente parece que faz, né, o Robson colocou até isso, né, questão de ser uma análise meio pessimista da realidade, mas acho que, pelo menos no âmbito prisional, que é o que eu tenho estudado já há algum tempo, a saída, né, que a gente, ou seja, a resolução desse problema da questão prisional, desse caráter de classes, esse caráter racista do sistema prisional, está cada vez mais condicionado a uma mudança estrutural, uma transformação do caráter de classes do Estado, né? Isso eu não tenho dúvidas, né, de que sobre o regime, sobre um governo burguês, o caráter de classes do Estado não vai alterar, não vai transformar a prisão em um aspecto ressocializador, até porque não foi para isso que ela foi criada, né? Lembramos como a prisão surgiu, né? Ela não surgiu com essa ideia de ressocialização. A ressocialização que a gente entende hoje, ela os próprios autores que defendem esse discurso jurídico penal já chegaram à conclusão hoje que não existe ressocialização, né? De que a prisão não é uma instituição que vai ressocializar o indivíduo, né? Então, assim, acho que o primeiro passo
para a gente que busca entender a realidade da questão prisional, justamente entender isso, né? A religião não foi, a instituição prisão não foi criada para ressocializar o indivíduo. É outra função, né? Ela está numa função mais de trabalhar no sentido de intervir no âmbito da força de trabalho, no sentido de regular as contradições capitalistas, né, de tentar minimizar, que entra justamente também, né, tem um autor que ele não analisa muito a questão material da prisão, é mais uma análise simbólica, mas tem uma análise muito interessante, que eu não sei se vocês conhecem, que é o Luc Vaquin. Ele vai analisar essa questão da criminalização da pobreza, principalmente nos Estados Unidos. E ele vai analisar essa simbiose, essa relação do poder público no sentido de medidas assistenciais, políticas públicas e o sistema prisional, né? Ele vai dizer que esses dois aspectos que o Estado se utiliza para intervir no âmbito da pobreza, né, que ele vai chamar, né? Ou seja, em momentos, vamos dizer, mais democráticos, aparece mais a intervenção do Estado com medidas mais sociais, né? E no momento de crise, onde há uma redução do papel do Estado nessa lógica de políticas sociais, há uma intervenção coercitiva, né? Ou seja, lembre-se que o Estado ele foi criado para isso. O Estado ele foi criado para intervir no âmbito da reprodução da força de trabalho, né? Ou seja, o capitalista ele paga o salário ao trabalhador, né? O resto da reprodução da classe trabalhadora é o Estado que é o instrumento para fazer isso. Ou seja, em momentos de progresso capitalista, se tem outras condições que o Estado consegue intervir, né, através de medidas sociais, né. Em momentos de crise, o Estado socorre o capital, ou seja, ele vai, é claro que não é uma maneira linear ou mecânica, né. A gente sabe que dentro das próprias forças do poder político, na disputa pelo Estado, né, pelos setores do Estado, há uma contradição, né, entre as classes sociais em disputa. Mas é esse o instrumento do Estado. Então, assim, a saída, por isso que às vezes a gente fica um pouco meio nessa de, ao meu ver, né, de que é uma visão pessimista e tal, mas a saída está cada vez mais condicionada, né, ao meu ver, a uma saída de uma transformação social mais estrutural, né, na questão principalmente do caráter de classes do Estado, né? Acho que é esse o princípio, né? Agora, claro, né, há vários métodos, né, e defesas políticas sobre como transformar esse caráter de classe do Estado, né? E daí já é outra discussão mais de medidas políticas, né, e tudo mais. Mas acho que é isso, né? A grande sorte, vamos dizer assim, da classe trabalhadora não está nas mãos de quem está dominando o poder político, né? Isso é evidente para a gente, né? Acho que a organização e a saída para todas essas questões que a gente está colocando aqui nesses segmentos aí, que a gente considera como vulneráveis ou que compõem essa superpopulação relativa, está cada vez mais nas mãos dos próprios trabalhadores, né? Na organização mais popular mesmo do que nas instituições, né? Acho que isso é evidente, né? Acho que é isso, gente. Obrigado aí. Passo de novo a palavra para a Gisele. E então, pessoal, mais alguém gostaria de se manifestar, fazer alguma pergunta, dar sua contribuição? Não? Tudo ok? Robson, quer encaminhar para alguma coisa? Tem algum encaminhamento que você gostaria de fazer? Então, eu acho que só para encerrar, pegar a fala do Léo, é importante diferenciar religião de espiritualidade. A gente tem um marxista chamado Michel Levy, que quando ele fala sobre a América Latina e esse tema, ele diz, olha, a América Latina ela nunca vai ser entendida e ela nunca vai chegar ao processo revolucionário se ela não conseguir entender a sua espiritualidade, né? E espiritualidade aqui é ancestralidade, é a ligação dos povos, enfim. E lembrando também o que Marx fala sobre religião, né? O pessoal pega aquela frase, né, sobre a religião. Não sei se vocês podem me ajudar, que eu não sou eu não tenho muita lembrança para isso, mas ele fala assim. A religião é o ópio do povo. Isso, mas esquecem da frase que vem antes, né? Que no mundo em que o capital destituiu o espírito, né, desse mundo e acabou tirando todo o encantamento a qual a classe trabalhadora poderia usufruir,
a religião ela passa a ser o ópio do povo. E o que a gente tem hoje no Brasil é isso, na minha opinião, uma ausência completa do Estado que surte efeitos extremamente deletérios e que não são de agora, vem desde a década de 80, com a ascensão neoconservadora enfim, de setores específicos, que não é o todo, mas setores específicos da igreja evangélica, tá? E que hoje influi profundamente na política. Então, assim, a gente não está falando aqui de espiritualidade, eu, pelo menos, estou falando de religião enquanto essa instituição que tenta dominar, né, e que tenta, enfim, ditar a lei dentro de um Estado que deveria ser laico. Espiritualidade, somos livres para termos todas a que quisermos, desde que não faça mal a ninguém, né? Não, concordo aí, só pegando o gancho aí, acho que é isso mesmo, né? Quando a gente fala da crítica à religião, né, fica evidente que não é a crítica à fé, né, sim a instituição, né, a instituição religiosa e como o Estado se utiliza quando lhe convém, né, dessas, e eu acho que a gente dessas tá armas vivendo, ideológicas. e eu acho que a gente está vendo um momento, Léo, que é mais religião que está usando o Estado. Eu acho que a gente está vivendo um momento assim. Enfim. O obscurantismo vai... E aí é isso, gente, da minha parte. Não sei se alguém tem mais alguma dúvida. Bom, não? Nós só temos a agradecer, então. Gostaria de saber se Robson ou Leonardo querem fazer algumas considerações finais para darmos a última informação, então, da reunião de hoje, né, antes de encerrarmos. Mais alguma consideração, Leonardo? Robson, alguma consideração? Então, nos despedimos aqui e, por enquanto, até o dia 22, então. Tá? Qualquer coisa a gente vai conversando. Obrigada, Robson. Obrigada, Leonardo. Acho que hoje foi um dia excepcional das nossas rodas de conversa, um dia diferente. Valeu, obrigado. Todos com a cabeça, sim, bem reflexiva mesmo. É um agradecimento especial a vocês. Muito obrigado. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Até dia 22.